Glória a Deus, glória a Deus. O Senhor está movendo nesse lugar, amém, gente? Com certeza você sentiu a presença de Deus. O Espírito Santo, nós louvamos a Jesus, Ele vem com força. Ele sempre vem. Ele já fala que Deus habita em meio aos louvores. Uma tradução mais profunda, Deus habita na presença de quem louva. Então, se você louva, é certo a presença de Deus vai te preencher. Isso aí. Obrigado, Cante, glória a Deus. Vamos lá então para a nossa mensagem. Queria saber quem está hoje aqui nos visitando. Queria que sua mão, por gentileza, quem nos visita a primeira vez. Mantenha a mão erguida também, por gentileza, aqui tem uma pessoa. Olá. Mais alguém nos visitando atrás também. Nossa equipe de integração vai deixar para vocês aí a ficha, deixar no canto. Mais alguém nos visita essa noite? Isso aí, glória a Deus. Muito bom. Bem-vindos todos vocês, meu nome é Edson Stirner. É um prazer receber sempre, todo domingo, visitantes aqui na nossa casa, né, igreja? Esse é o propósito nosso. Nós queremos conhecer cada vez mais vidas. Glória a Deus. Queridos, nós estamos então vivendo aqui na igreja agora a série Salvos. Amém? E que tem como base então meu livro, que vai ser esse ano, Salvos do Quê? Serão 6 semanas nessa série e o pessoal já está lendo. Muita gente, muitos membros já estão lendo, pessoas da cidade também estão lendo. Então nós estamos no capítulo 7 já, lendo um capítulo por dia. São 40 capítulos, aonde então nós vamos ler um por dia para seguir a sequência da série. Então, se você está aqui no nosso meio hoje e não adquiriu o teu livro, você pode ali, no final da celebração, ter o seu. Ok, queridos? Vai ser uma bênção. Muito bem. E seguindo então a nossa série de mensagens, serão 6. Hoje eu quero falar então sobre o ser humano e o pecado. Semana passada então eu falei sobre Deus Pai, Deus Filho Jesus, Deus Espírito Santo e Lúcifer. E o que esses 4 então seres espirituais têm a ver com a salvação. Se você não esteve aqui domingo, você pode ver a nossa live, está gravada a mensagem. Então nós vamos entendendo então, queridos, sobre salvação. Temos que entender agora quem somos nós, seres humanos. O que houve com nós, seres humanos, que necessitou então para que Jesus tivesse que salvar esse ser humano. Pode passar então, o título é: o ser humano é livre e responsável por seus atos. Esse é o título. Pode passar? Primeiro ponto então: fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então você vai ver o texto ali, a frase, né? Deus nos fez do pó da terra para nos lembrar que não somos nada sem Ele. Pode passar mais um. Então, no pó da terra, o Senhor formou o ser humano, soprou no nariz dele uma inspiração de vida, e ele se tornou assim um ser vivo. Muito bem, queridos? É interessante nós lembrar que logo após Lúcifer ter caído do céu, conforme nós estudamos semana passada, Lúcifer então, ele pecou contra Deus, blasfemou contra o Espírito Santo, como a terça parte dos anjos, ele foi lançado para a terra. E aí, Deus, em sua soberania, decidiu fazer para ele mais alguém que fosse ser um filho para ele, que fosse ser um amigo para ele. Alguns pregadores falam que Deus amava Lúcifer. E de fato, Deus amava Lúcifer. Uma vez eu perguntei para Deus: Deus, tua palavra diz que nós temos que perdoar todos os inimigos, certo? Temos que amar os inimigos, perdoar os inimigos. E eu pedi a Deus: por que o Senhor não perdoa Satanás? Eu pedi para Deus, porque o maior arquirrival de Deus é Satanás. Eu falei: Deus, é uma ousadia minha perguntar isso. O Senhor ele sabe o que eu queria responder. Tu é Deus, eu sou o pó. Mas por que o Senhor não perdoa Satanás? E aí Deus falou claramente o seguinte: que por ele perdoaria Satanás. Porém, como Satanás blasfemou contra o Espírito Santo, ele não quer perdão. Ele jamais vai receber nada mais de Deus. Ou seja, se alguém quer o perdão de Deus, Deus perdoa. Se alguém não quer, Deus não tem como perdoar. Então a blasfêmia contra o
Espírito Santo é isso. Semana passada, quando eu preguei sobre Lúcifer, e preguei sobre que o pecado que não tem perdão era a blasfêmia do Espírito Santo, eu percebi que pessoas ficaram chocadas aqui. Tanto que uma mensagem de noite, um menino contou assim: pastor, eu acho que eu blasfemei do Espírito Santo. Agora eu entendi que minha vida não tem mais jeito. Eu blasfemei com o Espírito Santo. Eu falei: não, querido, se tu tivesse blasfemado, tu nem estaria pensando sobre isso. Se tu tivesse blasfemado o Espírito Santo, você nem estaria preocupado com isso. Quem blasfema o Espírito Santo não está nem aí para Deus, não está nem aí no perdão de Deus, não está nem aí. Quando você vê essa cultura horrível no Brasil, a favor do aborto, a favor do casamento gay, a favor do feminismo, a favor do assassinato, a favor da morte, muitos desses blasfemaram do Espírito Santo. Muitos deles parece que não mexem mais com eles. Mas aí então já é interessante que Deus, Ele amava Lúcifer. E logo depois que Ele expulsa Jackson, Lúcifer, Ele cria então o homem. Ele cria o ser humano para se tornar seu filho. E Ele cria o homem do pó da terra. Quando o planeta se idiotiza, Ele crê na evolução. O homem que se babaquiza, ele crê que o homem veio da explosão. Ou quem sabe como veio do macaco. Que ofensa, né? Sabia que cientificamente era mais fácil nós vir do porco que do macaco, baseado nos componentes químicos e no perfil. Era mais fácil vir do porco que do macaco. Bem pior ainda, né? Não sei se vocês sabem, mas Charles Darwin, o criador do evolucionismo, momentos antes da sua morte, quem sabe você que está aqui é ateu e crê cegamente no evolucionismo, momentos antes da sua morte, Charles Darwin chamou o povo, entregou depois Jesus e disse: queimem todos os meus livros. Eu viajei, não tem nada a ver com o que eu falei, que eu ensinei, queime os meus livros. Claro que a mídia não vai falar nada disso. Claro que os professores comunistas não vão te falar isso. Aí, feio, não vai te falar isso. Não vai te falar. Porque é complicado. Já pensou? Uma teoria milenar cair por terra com o próprio autor dela. Ele se converteu. Ele mandou queimar os livros, mas Satanás não deixou ele queimar os livros. Então, o homem, ele foi feito por Deus do pó da terra. E se você pesquisar, você vai ver que os mesmos componentes químicos do pó é os mesmos componentes químicos do homem. Eu ganhei um ateu assim. Um dia eu ganhei um ateu assim. Eu falei: cara, pesquisa e vê lá que os mesmos componentes do pó é do homem. Depois tu vem e falar comigo. Ele se converteu. Se converteu. Porque o diabo emburrece as pessoas. O diabo idiotiza os seres humanos a tal ponto que eles pensam que a vida é comer, beber, morrer. E eles pensam que não tem vida após a morte. Eles pensam que ninguém fez eles, que eles surgiram do nada. Uma gosma de células se tornou uma bola e depois um pescoço. É ridículo. Você vai ver que essa teoria da evolução, você vai ver como muitos cientistas acreditam. Você vê que quem está por trás é o diabo. É tão simples ver que você e eu, o ser humano, o primeiro homem, foi criado por Deus do pó da terra. E o legal é que Deus cria então o ser humano do pó, para lembrar você e eu que nós somos pó. Para Deus, Edilene, não tem negro, branco, ruivo, só tem pó. Se Deus fosse candidatar, ele falaria assim: vamos tratar todo mundo igual. Todo mundo é pó para mim. E tem muito pó se achando pó de ouro, né? Mas eu ganho tal salário, tenho tal carro, tenho tal fazenda, é pó. Não interessa se é rico, se é pobre, se é mendigo, se é miserável, é pó. E para o pó voltarás. Na criação do homem, Deus já dá a dica: seja humilde, para de se achar. É pó.
você é pó. Então Deus faz outro pó. Já para lembrar que nós não somos grande coisa não. Se nesse pó não tiver a presença de Cristo, nós não somos nada. O apóstolo Paulo bem disse certa vez que nós somos como um vaso de barro que comporta um tesouro de ouro. Sabe o que significa isso? Que nós não somos nada. E se nós somos alguma coisa, é porque Cristo está em nós. Se nós somos algo, é porque Jesus está dentro de nós, como o ouro que reluz num pote de barro. Aí então, gente, Deus, a Bíblia diz que Ele sopra no ouro o sopro da vida. Ele faz esse homem se tornar um ser vivo. Em outro texto, vai dizer que Deus faz o homem, então. Eu falei semana passada de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Lúcifer e os anjos. Em determinado momento, Deus chama Jesus, Deus chama o Espírito Santo, os três se abraçam e combinam: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E aí uns pensam: como deve ser Deus? Se Deus for igual eu, Deus é feio. Se for igual a você, pior. Estou brincando, vocês são todos lindos. Não, vocês são feios. Nós não pode, gente. Ai, pastor, para de me mandar para botar para baixo. Não aquele tanto. É pó. No final, a tua maquiagem vai tudo pro pó. Eu tenho que falar com vocês, mas você não é realista, mentira. Se não está gostando, estamos juntos, não tem problema não. Mas, então, Deus faz o homem sua imagem semelhante. Mas que imagem é essa? Mas que semelhança é essa, Deus? Não tem nada a ver com o corpo, porque Deus é Espírito. O próprio Jesus Cristo disse à mulher samaritana: Deus é Espírito, e importa que os adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Deus é Espírito. Se Deus tivesse uma limitação corporal, o Deus Pai, ele seria limitado. O único momento que Deus se tornou limitado corporalmente foi quando ele desceu à terra através do seu Filho Jesus, e ele se limitou corporalmente, morrendo na cruz, ressuscitando no terceiro dia, subindo aos céus. Mas o Deus Pai, ele é Espírito. Ele é Espírito. Mas que semelhança é essa então que Deus faz sobre nós? É muito simples. Os atributos de Deus, Deus colocou em nós. Que atributo, querido? Ser santo como Ele. Que atributo, pastor? Amar as pessoas como Ele. Que atributo, pastor? Ser bondoso como Ele. Ser puro como Ele. Ser generoso como Ele. Ser justo como Ele. Às vezes você vê as injustiças no planeta. É natural que você se revolte. Quando você vê uma injustiça acontecendo, não fica revoltado. Sabe o que é isso? Semelhança de Deus. Agora se vê uma injustiça acontecendo, não está nem aí. Sabe o que é isso? Semelhança do diabo. Todos nós temos semelhança de Deus em nosso DNA. Está no nosso sangue amar as pessoas. Está no nosso sangue ser bondoso com as pessoas. Está no nosso sangue de criação ajudar as pessoas. Não é normal uma pessoa matar a outra. Não é normal uma pessoa machucar a outra. Isso não é normal. Não tem nada a ver com Deus isso. Então Deus nos fez com essa personalidade, com esse perfil, com esses atributos. O primeiro homem então, que foi Adão, significa pai da humanidade, foi feito de tal maneira que ele era um deusinho na terra. Filho de peixe. Peixinho é, pastor, nós somos deuses? Não. Eu estou fazendo só uma jogada em português para tu entender que nós, como Jesus disse, vós sois deuses. Por que ele falou isso? Porque nós temos que mostrar o atributo de Deus. Nós na terra temos que mostrar a autoridade de Deus. E o mais interessante, gente, uma das principais coisas que o homem herdou de Deus na sua imagem e semelhança foi governo. Governo. Liderança. Deus cria o homem e fala: não, você vai reinar e governar
todos os animais. Adão, administre o jardim e cuide dele. Adão, o planeta Terra, eu estou colocando você, governe ele. Nós tem uma coisa, gente, que nos manifesta como filho de Deus, é nós querer olhar as coisas, Juliana, e governar. Porque tu acha que a Viva fala tanto que eles vão governar para mim? Porque eles acham que nós falamos tanto, nós vamos governar o planeta. Não é um tipo de orgulho exacerbado, urbano. Não, eu estou manifestando o que Deus é. E se Deus governa, Ele quer que eu governe. É interessante que por a igreja governar a sociedade, macumbeiros, ocultistas, satânicos governam. Mas em nome de Jesus, a Viva e não tudo esse cara por terra. E nós governamos. Acabou com os ocultistas. Acabou. Porque a igreja acordou. Porque as trevas comandam. Porque a luz se acovardou. Ah, mas quando a luz levanta, coitado das trevas. Coitado das trevas. Estou aqui empolgado. Vou retornar para o texto. Olha que legal. Qual que era o outro trabalho do homem no jardim, pastor? Dar nome nos animais. E você fica, que trabalho, nada a ver. Eu prefiro ficar dando preço dos produtos da Cotribal que ficar dando nome de animal. Daí você ridiculariza e inferioriza o serviço de Adão. Né? Agora vamos lá. Tu abre uma empresa. Você abriu uma empresa. Qual foi o nome da outra empresa? Isso, não é fácil para dar nome, né? Mas você abre um ministério de igreja. Quer botar o quê? Um nome. É fácil. Uma das coisas mais horríveis, difícil de ter nome. A mulher engravida, não fica, meu Deus, vou chamar de criança. Meu Deus do céu. Oi? Pois é, cadê a Bíblia? Vamos jogar em Levítico lá. Vamos ver aqui. Meu, que difícil dar nome. Botar nome é difícil. Você denominar empresa, denominar produto, denominar situação é difícil. É difícil. Eu fico imaginando a Adão. Passa na frente dele um ser porco. Daí veio o cara depois de milênios. Palmeiras! Não tem nada a ver. Qual que é o do Inter? E do Grêmio? Aí inclusive o Inter ganhou hoje, sabe? Só acho engraçado. Gente, do mesmo jeito que o Inter se orgulhou, se achou tal, Deus deu no meio dele. O Grêmio subiu, Deus deu no meio também. Se achou, tomou. O segredo do sucesso é deixar o nariz reto empinado. Fala o Renato Coxo lá. O Inter também se achou, né? O time não cai. Caiu. Ficou achando Lúcifer, né? Anjo top, não cai. Eu tanto mesmo. Quanto se orgulha? Pastor, está recrudista? Não. Eu estou tentando discernir o Grêmio e discernir o Inter. A hora que um se achar, Deus pega, quebra. Aí então, gente, Deus deu isso. O homem tem esse atributo de governar, de liderar, de denominar. O homem tem isso. E é interessante, queridos, que aí Deus cria a mulher, e não se confunda, a mulher não foi criada no pó da terra, a mulher foi criada do homem. A Bíblia diz então que Deus olhou para o homem e disse, o homem, eu fico imaginando o homem, né? Jardim do Éden, javali, é javali fêmea lá. Leão, leoa. Todo mundo com par. Aí Adão, Senhor, eu te amo, mas tem um vazio dentro de mim. O que deveria ser isso? Não sei, não estou entendendo. Aí Deus olha e diz, coloquei dois vazios dentro de você. Um eu supro, um outro ser humano vai suprir. E aí Deus faz da costela do homem a
dos casamentos, eu gosto de falar em casamento isso. Aí Deus apresenta a Eva para Adão. E Adão olha, uau, que mulher, hein? É a mulher mais linda do mundo. Mas era a única. É mais fácil achar a mulher mais linda do mundo, era só uma, não faço a terra inteira. Daí eu falo nos casamentos, essa mulher que está casando, no teu mundo é a única. Não pode ter olhos para mais nenhuma. Essa aqui é a única. E mesmo vai falar para a mulher, vai ficar aí, é o único homem. Então, aí, Deus faz igual para a mulher do homem, aliás. E por que Deus fez a mulher da costela? É bem simples. Por que Deus não fez a mulher da frente ou a mulher atrás? É bem simples. Porque Deus quer que a mulher e o homem andem lado a lado. Se a mulher fica para trás, é machista. Se a mulher fica para frente, é feminista. Agora, lado a lado, homem e mulher são uma só carne. Não entendi, pastor. Então agora eu, mulher, entendo que a mesma autoridade do marido tem, eu tenho. Não. O apóstolo Paulo, bem sabendo desse espírito, nós chamamos de espírito de Jezabel, ele fala, Deus cria o homem, então, né, do pó da terra. A mulher é criada do homem. Significa o quê? Que Deus fez o homem se tornar cabeça da mulher. O apóstolo Paulo fala, Jesus Cristo é a cabeça do homem, o homem é a cabeça da mulher. Resumindo, então, vão andar lado a lado, mas quem vai dar a palavra final é o homem. Quem é o protetor é o homem. Agora é complicado, quando dentro do lar, a mulher está na frente do homem. É complicado quando dentro do lar tem aquele homem que cientificamente nós chamamos de homem banana, que não manda no lar, a mulher manda. E o problema é quando o homem não deixa a mulher fazer nada. Isso é machismo. Deus quer que tu seja homem, nem gay, nem macho. Homem. Homem que conquista, que lidera, que governa. Agora o macho, ele manda. Ele ditatoriza a pessoa. Aí tem você que tem uma bênção. A bala vai pegar. Eu vejo cristão falando isso. Nós entendemos, que legal. É muito legal a história do Jardim Médio, né? Tantos princípios. Mas fica o conselho para os casais, andem lado a lado, cujo homem é a autoridade maior. Não bote a mulher para trás, é machismo. Mulher, não vá na frente, isso é feminismo. Aquele exacerbado. Andem lado a lado. Se já passei por um carro na igreja, terno e gravata, andando com a Bíblia desse tamanho. E eu lembro, e a mulher lá atrás, e os filhos lá atrás. Eu estava com a minha esposa no mundo. Mas olha ali, mas o que é isso? Ele vai falar assim, pastor, respeita a cultura. Não respeito. Não respeito. Eu não respeito nada que é contra a Bíblia. É antibíblico isso. Por vezes dá a mão para a mulher, né, se eles abraçar, bota a mulher lá atrás. Desculpa. O que é isso? Depois você clama, todo mundo se separa da igreja. Mas claro, aí tem igreja que bota a mulher de um lado ou para o outro. Aí reclama a mulher da igreja. Já separa o casal dentro da igreja. Pastor, não fala isso. Não tem princípio, não tem cultura. Está errado. O homem e a mulher querem vir para a igreja, sentar lado a lado, curtir Deus junto, cultuar Deus junto. Aí os caras chegam, fazem igreja, mulher com canto, um para o outro, mas o que é isso? É a cultura do machismo dentro das igrejas. E se tu conhece algum aí, exatamente, é essa aí. Se for bíblico, cai fora. Sai dela, povo meu, a Babilônia vai cair. Apocalipse diz. E quando cair a Babilônia, se tu estiver embaixo, as pedras vão cair em cima de você. Amém? Não, amém. Não, amém. Mas aí você vai ver que no Jardim do Éden, Deus cria então ali o homem e a mulher, e eles
trabalhe nos 5 propósitos no próprio jardim do Éden. Por exemplo, você vê claramente ali que Adão e Eva estão praticando o propósito de adoração. A Bíblia fala que o homem e a mulher se encontravam com Deus na virada do dia para buscar a presença dele. Depois você vai ver que o homem e a mulher praticavam o princípio da comunhão. Então é bom que o homem viva só. Vou fazer uma mulher para ele. E eles tinham comunhão, tinham parceria. Você vai ver depois que tinha o propósito discipulado no jardim do Éden. Quando Deus fala, farei o homem a sua imagem e semelhança, o que é discipulado? É do ser semelhante a Cristo. É ser parecido com Cristo. Você vai ver também, no jardim do Éden, existiu o propósito ali do serviço antes. Quando Deus fala para Adão, tu é nome dos animais, administre o jardim, plante, faça tudo, cuide, governe, lidere o serviço. E finalmente, dentro do jardim do Éden, tem o propósito do evangelismo. Quando ele fala o que? Dizendo, tenho muitos filhos, povoem a terra. Quando Deus fala evangelize, quando Deus fala pregue o evangelho, ele está dizendo o seguinte, tenha filhos espirituais. Então, Adão e Eva se tornam praticamente um casal que é um ato profético. Um ato profético. Ponto 2. Vamos lá. Vamos para a parte complicada agora da história. Todos pecaram e precisam de Deus. Todos somos escravos de pecado até decidimos entregar a vida para Jesus. Agora você imagina, eu preguei para você semana passada sobre Lúcifer, que foi caído do céu para a terra e se transformou em Satanás e a terça parte de anjos e demônios. Ou seja, quando Deus criou o homem, quem que estava no planeta ali dando sopa? Satanás e os demônios estavam ali. Satanás e os demônios viram a criação do homem. Satanás e os demônios viram o amor de Deus pelo homem. Satanás e os demônios viram que aquele homem agora se tornou a melhor e mais importante criação de Deus. E Satanás viu muito bem quando Deus fala para Adão, dizendo, Adão, governe, lidere e ame. Coma de todas essas frutas. Só não coma da árvore do conhecimento, do bem e do mal. Aí tem se pregado que essa árvore é maçã. Porque não tem nada a ver. Aonde está na Bíblia que é uma maçã? Por exemplo, o símbolo da Apple é uma maçã gordita. Tu vê que você é inteligente, né? Tipo assim, Apple, tu não resiste, gordo. Aí você bota uma maçãzinha no tipo, tá tudo bem. Fique tranquilos, não tem nada a ver com maçã, nem com laranja. Nada a ver. Nem com maconha. Bob Marley dizia, não, é maconha. Não. Não é maconha. Arrependido ao Jesus. A Bíblia não diz que tipo de árvore era, que tipo de fruto era, porque isso não importa. O que importa é o seguinte, que Deus deu uma ordem para o homem. E nós entendemos que Deus é amor. E para que Deus manifeste o amor, Ele tem que deixar o homem livre para decidir ficar com Ele ou não. Mas como é que o homem pode ser livre se não tem nenhuma opção de ele ser escravo de algo? Você só pode dizer que você é livre se você tem uma outra opção, que é você ser escravo. Aí Deus, na sua sabedoria divina, que eu amo esse Deus, Ele diz, coma tudo aqui, mas lá não. Se você comer isso ali, certamente morrereis. Ou seja, velho, Adão, eu estou dando para ti uma opção, uma possibilidade de você dizer não para mim. Portanto, e daí Jesus entra com toda a força, seja o teu sim, sim, e o teu não, não. O que passar disso vem do maligno. Aí, a Eva não estava presente nessa hora. Quem passou para Eva a notícia foi Adão. E aí que está o problema. Como ele passou essa notícia? Ele chegou para Eva e ele imaginou, Eva, vem cá.
precisa ver, velho. Chegou aí, não era nada, hein? Chegou aí, só estava eu andando, eu tive que mandar aqui, ó. Fica aí, vamos lá. Deus deu uma ordem, Deus me deu uma ordem, que não é comer aquela árvore lá, hein? Todas as outras para comer, só daquela não, hein? Foi isso daí, ela perguntando, por que, amor? Qual é o problema? Tão bonita, tão best, tão bonita. E Adão olhou, não interessa. Nem eu entendi por quê, nem eu entendo por que Deus proibiu. Mas proibiu, não é para comer. E o diabão, vou agir. A Bíblia fala então, que existiu então a primeira sessão espírita da face da terra. O diabo encarna uma cobra. Tem medo de cobra, pastor? É um animal tão horrível. De fato, é um bicho terrível. Tem pessoa que gosta de cobra, domesticar cobra, bota a cobra no pescoço. Tem minhas lutas, cara. Mas não deu papo da diabo, mas a cobra, a Bíblia fala que era um dos animais mais lindos do planeta. Alguns pensam que a cobra tinha asas, voava e era top a cobra. Ou acho que a Eva lá de boa, não, a cobrinha chegou sambando. E aí, Eva. Engraçado. Eva olhou, olha só que bicho mais bonito. Que bicho mais lindo. É assim que os amigos. E aí, vamos pra festa. Vamos fumar. Vamos beber. Vamos se prostituir. Tu acha que é a pessoa, não? É o diabo. Incorporado naquele ser. É a cobra chega, Eva, top aquela fruta lá. Não é top não, é top sim. Por que não é top? Porque Deus mandou não comer nem tocar. Onde está na Bíblia que Deus mandou não tocar? Começa com um tiro aí. A pessoa que quer pecagem, ela aumenta até o que Deus não fala. Aí a cobra diz, Eva, não cai nessa conversa de Deus. Que tu não pode comer esse fruto, come. Mas eu não posso. Deus falou que eu vou morrer. Come, não vai dar nada. Você vai ver que Deus não quer que tu coma, porque Ele está com medo que tu vai saber a mesma coisa que Ele. Ele está com medo que tu vai ter os mesmos poderes de Grayson que Ele. Ou do Jasper. Mas muito velho, né, Jasper? Muito velho, né, velho? Hoje os heróis são todos outros, mas o Jasper, o Giraí. Mas é um velho, rapaz, não pensa nessa hora, eu não estou ficando velho. Imagina quem é mais velho que eu, depende do que, pastor. Mas, o diabo chega no ouvido da Eva e diz, Deus está escondendo aonde? Não vai dar nada, Eva. Não vai dar nada. Daí a Eva pega e olha no fruto. E a Bíblia diz, Gênesis diz, que ela viu que o fruto era bonito e com certeza bom de se comer. E é assim que o diabo faz com o ser humano. Ele pinta o pecado de um jeito bonito. Ele mostra para você que o pecado é bom. Ele mostra para você que vale a pena você se prostituir sim. Ele mostra para você que vale a pena tu mentir sim. Que vale a pena você sonegar imposto sim. Que vale a pena adulterar sim. Ele pinta de um jeito como se não fosse acontecer nada depois do fazer. O diabo usa a mesma estratégia que ele usou há milhares e milhares de anos atrás. É a mesma estratégia. E a Eva, em vez de dizer, não, eu não vou comer, porque Deus falou, e se Deus disse, eu tenho que confiar nele. E se a Bíblia da época, qual era a Bíblia da Eva, gente? Era a voz de Deus. Se Deus falou que não dá, eu não vou comer, eu confio em Deus. Ele não precisa me explicar porquê. Eu só sei que se Deus disse que é bom, eu não vou me envolver.
E esse é o problema. Esse é o problema. O diabo, ele planta, primeira coisa, dúvida no teu coração. Será que não dá nada mesmo? Acho esquisito. O pastor prega um monte de coisa que se pecar, a condenação vem. Será mesmo? O diabo, ele planta incredulidade no teu coração. Ah, não vai dar nada não. Você acha? Não vai dar nada não. Eu não acredito nisso aí. Os caras ficam pregando, os caras falando da Bíblia aí. Não vai dar nada, coisa nenhuma. Eu sou livre. Meu corpo e as regras. Ridículo. Tem mulher que mata bebê e são assassinas. São assassinas. Porque elas matam o bebê delas, elas matam o neto dos pais e matam o sobrinho dos irmãos. E tem a carne e pau dizer, meu corpo e as regras. Não. Não. Não é teu corpo e as regras. É a Bíblia e as regras dela. O diabo veio essa história. E foi a mesma coisa, Eva. Não é a voz de Deus e as regras dele. É você e suas regras. É eu e as minhas regras. Como esse negócio? A Bíblia fala então que infelizmente ela come do fruto. E o pior, Adão chega suado do serviço. Eva! Oi, amor. Que voz é essa? Mudou a voz. Comia parada, né? Imagina. Se o cara fosse homem de verdade, né? O que tu fez? Tu comeu o fruto que Deus proibiu? Deus, chega aí! Eu quero pedir perdão ao Senhor Deus. Minha mulher comeu do fruto. Perdoa, gente. Quem sabe a história seria diferente. Mas que banana fez? Tu comeu, não devia ter feito. Tem gracinha. Já é terrível a mulher e o cara pecar. Aí o homem pede ajuda, é pior, ainda é muita desgraça. É uma tsunami, uma bomba atômica de idiotice. Ele come. Por muito tempo, falei com Deus, a culpa é dela. E a Bíblia fala então que o pecado até então era uma possibilidade. Não era uma realidade. Porque era uma possibilidade. Deus disse, se tu comer, tu vai morrer. Morrer de que jeito? Então eu vou falar sobre isso. Não era uma realidade, era uma possibilidade. Mas no momento que eles comem, a Bíblia fala então que algo chamado pecado entra dentro do ser humano, dentro do corpo, dentro da alma, dentro do espírito, dentro dos animais, dentro do planeta, dentro da atmosfera. O pecado atinge tudo. E o primeiro sintoma de alguém que se colocou então sobre essa atmosfera pecaminosa, a Bíblia fala que Deus fez o homem santo. Adão e Eva andavam nus no jardim do Éden, porque eles não tinham nada do que se envergonhar. Não tinha malícia, não tinha cobiça, não tinha nada disso aí. Andavam nus. Primeira coisa, quando o pecado entrou, começaram a se esconder. Se esconder. Foram atrás da moita, fizeram tanguinhas, se esconderam. E Deus chega no horário devocional, 5h45. Adão! Cadê você, Adão? Está sempre aí de moinho, de joelho, orando, lendo a Bíblia, lendo a palavra, a tua esposa. Cadê você? Como se Deus não soubesse. Mas o problema não é que Deus perguntou cadê você, Adão, é que ele não sabia. É que ele queria que Adão soubesse aonde ele tinha se enfiado. Quando Deus pergunta, cadê você? Está dizendo o seguinte, confessa o que está fazendo logo. Confessa. A Bíblia fala então que Adão diz, Deus, nós nos escondemos de ti. Por quê? Porque nós aprontamos uma viagem de Deus. Você não comeu do fruto que eu pedi para tu não comer, certo? Deus é top, né?
Perguntas que atraem as respostas óbvias. Adão, em vez de dizer, Deus, me prostro a ti, eu errei, pequei contra os céus e contra ti. Não, o que ele fala? A mulher que tu me deste. Para começar, a culpa é tua, senhor. Eu estava de boa aqui, está tudo mil maravilha. Santidade da veia, botando nome em animais. E tu me vem com história que eu não tinha que viver sozinho. Tu me faz esse tipo de gente aqui, ó. Isso aqui, ó. A desgraça entrou. Isso aqui, ó. Isso aqui, ó. De quem foi a culpa agora? De Deus. O homem teve a carne e pau dizer, a culpa foi tua, Deus. Tem muito cara que casa, é engraçado, né? É engraçado. Eles casam, Deus abençoa, pastores abençoam, juiz da paz abençoa, daí chega a ter a primeira crise que dá no casamento, antes. Será que é de Deus também? Será que é de Deus? É, a mulher não faz comida direito, a mulher, né? Ranzinza do cara, e ele olha, Deus, tu tá uma desgraça que tu me deu essa mulher aí. Porque não deixou a minha aqui. O homem tem a carne de pau para fazer isso. Primeiro, sintoma do pecado, se esconder de Deus. Segundo, culpar Deus. Aí Deus chega. Adão, fica na tua, já tratar você. Eva, o que tu fez? A cobra me ofereceu o fruto. A cobra da cobra, a cobra que tu criaste, mas é carne e pau, né? Adão jogou para Eva jogou para a cobra. Aí Deus jogou para a cobra, e a cobra olhou para trás, talvez quem podia culpar, e não tem ninguém, né? A culpa é minha. Adão para Eva para a cobra. Culpabilidade, outro sintoma. Uma pessoa em pecado não reconhece as próprias falhas, ela culpa a outra. A pessoa em pecado, ela transfere as suas culpas para outra pessoa. Ela não reconhece que foi ela que errou. Ela sempre está achando um culpado aqui, um culpado lá. Isso é uma manifestação do pecado. Pecado, então, queridos, vem do grego, que significa errar o alvo. Mas que alvo? A vontade de Deus. O que é pecado, então? É você pensar tudo aquilo que desagrada a Deus. É nos teus pensamentos você ter pensamentos que vão contra a vontade de Deus. O que é pecado? É tudo que tu sente de sentimento, de desejos que vai contra a palavra de Deus. O que é pecado? São todas as tuas ações que tu comete que vão contra a vontade de Deus. Resumindo, queridos, a Bíblia diz que a natureza do homem, quando foi criado, era uma natureza santa. Agora a Bíblia vai falar que o homem possui uma natureza pecaminosa. Ou seja, do início ao fim, da cabeça ao dedão, pecado, pecado, pecado. Temos a tendência de fazer o que Deus não quer. Temos a inclinação natural agora de fazer o que Deus não quer. Gilson, quando nós estávamos com Deus sem o pecado, nós tínhamos a tendência de ser santo, a tendência de ser puro, a tendência de ser amoroso. Entrou o pecado, depois inverteu. Agora só a tendência de ser impuro, a tendência de ser maldoso, a tendência de ser manipulador. Foi tão verdade que o pecado entrou no homem que ele atingiu todo o ser. E a partir daí então, todos que viessem a nascer teriam esse DNA pecaminoso, que foi passando de geração em geração até chegar em nós. Ou seja, todos pecaram. Você pode botar o texto aqui, João? Isso. Todos pecaram. Em que sentido todos pecaram? Todos possuem essa natureza adâmica, pecaminosa, herdada de Adão. Um dia eu cheguei para Deus e falei: Deus, está eu depois de estar aqui. Ele quer me dizer que eu sou culpado de Adão. Muitos falam isso. Muitos pensam, Senhor, quer dizer que Adão peca e nós aqui pagamos o pato. Eu falei, Deus, você vai ver no livro Salmos do quê? Vou falar isso aí no livro. Quer dizer então que o cara lá atrás peca e eu pago aqui. Aí Deus, quando ele quer responder, ele te nocauteia. Deus olhou para mim e falou assim: filho, se fosse você no lugar de Adão, tu faria a mesma coisa.
Entendi. Resumindo aqui, qualquer um de vocês que estão sentados aqui, eu e todos vocês, se estivesse lá, teríamos feito a mesma coisa. Por isso, quando Adão pecou, eu também pequei, você também pecou, porque ele foi um ato profético. De todos nós que estivéssemos lá, teríamos feito a mesma coisa. Porque senão Deus é injusto, né? Adão peca, digamos que o César nascesse. Não, todos nós pecamos. E, devido ao pecado vir ao homem, Deus chega e fala para o homem assim: homem, aconteceu contigo a mesma coisa que aconteceu com Lúcifer. Você estava comigo e vai ficar agora sem mim. Você está expulso do jardim do Éden. E a Bíblia fala que Deus expulsa o homem e a mulher. E a Bíblia diz, olha que maravilha, que Deus faz roupas para o homem e a mulher. Mas que roupa que ele fez para outra mulher? Ele mata um cordeiro e cobre o homem com roupas de cordeiro, o sangue do cordeiro, já dando um ato profético que o homem seria novamente restaurado à santidade com o sangue de Jesus. E a Bíblia fala depois que Deus chega e fala: homem, por você ter pecado, você vai trabalhar com suor. Muitos vagabundos falam assim: quando Adão estava na santidade, precisava trabalhar. Não tem nada de vagabundo que não quer trabalhar. Ele fala o seguinte: que trabalha com o diabo, que a maldição que a maldição antes foi o trabalho, não foi o trabalho, foi o suor e a dificuldade no trabalho. Adão não trabalhava antes? Trabalhava, já falei aqui, dando nome a animais, administrando, liderando, governando. Então trabalho é bênção de Deus. Qual foi a maldição então, Rogério? Agora ele vai ter fadiga, vai ter cansaço, vai ter suor. Agora ele vai querer dormir. Agora ele vai ficar meio bravo para trabalhar. Vai trabalhar sempre reclamando que droga, que bater ponto 7,15. Antes não era assim. Antes era um prazer trabalhar. Agora o trabalho se tornou um peso. Essa era a maldição do homem. A maldição da mulher, sabe qual que era? Na gravidez, sentir dores de parto. Ela ficaria grávida do mesmo jeito, só que sem dores. Mas pastor, e quem não faz o parto? Não dói também a cesárea? Não se escapa. Mulher que está aqui, que não vai escapar da dor em hipótese alguma. Cai sobre a mulher então o sofrimento para chegar ao filho. Cesárea, parto normal, vai sofrer. E a cobra, Deus chega e diz: cobra, tu era um bicho muito bonito, mas a partir de agora eu vou cortar tuas asas e tu vai rastejar. Vai rastejar para andar. E tu vai ser odiada. E tu vai ser desprezada. E de fato é verdade. Alguém tem cobra de estimação em casa? Já viu alguém sendo uma cobrinha no desfile cívico? Não. A cobra é um bicho horrível. Não adianta, é horrível. E aí Deus faz um ato profético, senhores. Cobra, mas vai nascer alguém dessa mulher que tu enganou aqui, ó. Vai nascer um descendente dela que vai pisar a tua cabeça. E eu vou trazer essa mulher, esse homem de volta para mim. Sabe quem que é esse cara? Jesus Cristo. Por isso, na hora que Jesus estava no Getsemane, momentos antes de ir para a cruz, ele pisa na cabeça de uma cobra para cumprir o ato profético. Então, a natureza, queridos, pecaminosa, faz-nos ver sujos, nos faz nos esconder de Deus, culpar a Deus por seu pecado, projetar nos outros o pecado. A natureza pecaminosa, queridos, ela nos destrói totalmente, de tal maneira, depois de Adão e Eva possuem então dois filhos, chamados Caim e Abel. O que acontece ali? Caim tem inveja de Abel e assassina Abel. Por que isso? Porque o pecado já estava manifesto totalmente no céu. Ponto 3. Ponto 3 e último. O que fazer então?
Estamos todos perdidos, pastor. O que fazer então? Se somos pecadores, se estamos afastados de Deus, o que fazer? Aqui está a resposta. A única maneira que podemos nos relacionar com Deus é pela fé. Pelos olhos da fé, posso ver a Deus, me relacionar com Ele. Mais um. Lembrem do que as duas gradas dizem a respeito de Abraão. Ele creu em Deus e por isso Deus o aceitou. O homem então, quando estava no jardim do Éden, Adão e Eva, eles viam a Deus naturalmente. O homem e a mulher tinham acesso a Deus a hora que eles queriam. Era a coisa mais fácil ver Deus, ouvir Deus. Porém, quando o homem e a mulher são expulsos do jardim do Éden, sabe o que aconteceu, Cleito? Eu tenho certeza que isso aconteceu. Nasce Caim e Abel. Quando eles começam a ter um QI mais avançado, para poder entender um pouco, Adão chega e diz: Caim e Abel, vem cá um pouquinho. Eu quero contar uma história para vocês que nós vivemos, e infelizmente vocês não vão poder viver como nós vivemos. Sabia que o papai e a mamãe estavam lá em cima do jardim do Éden? Nós andávamos com Deus, nós amávamos a Deus, Deus nos amava, sabia disso? Nós éramos santos, puros, amorosos. Nós nos dar ouvido do diabo e caímos dela. Fomos expulsos. Mas sabia que Deus ainda assim nos ama? Abel, Caim, Deus pode ser visto agora pelos olhos da fé. Ele existe, Abel. Ele existe, Caim. A única maneira que resta agora é nós buscar Ele por aquilo que eu estou ensinando vocês. Deus existe, Caim. Deus existe, Abel. Busca Ele, entregue ofertas para Ele, adore a Ele, e Ele vai receber a adoração. Olhe para Ele pelos olhos da fé. E a Bíblia diz que Abel recebeu aquela palavra, e Caim recebeu aquela palavra. E cada um foi oferecer para Deus um produto do seu trabalho. A Bíblia fala que Deus recebeu de Abel, mas não recebeu de Caim. Sabe por quê? Porque Abel foi o coração: poxa, que legal, Deus existe mesmo. Deus condenou meu pai e minha mãe, mas Deus me ama. Então pela fé eu ainda posso ter contato com meu Deus. Deus, receba essa minha oferta a Ti, porque eu creio que Tu existe. Caim não. Caim chegou: se Deus existisse, não tinha feito o que fez meu pai e minha mãe. Se Deus fosse tão amoroso assim, não teria condenado meu pai e minha mãe. Se Deus fosse tão top assim, não teria expulsado meus pais e feito meus pais viver essa sarjeta. Vou oferecer esse produto aí só para agradar meu pai, mas eu não quero saber não. Ele oferece e Deus não recebe a oferta de Caim, porque ele não viveu pela fé. Ele quis agradar o pai, não Deus. Aí vai passar o tempo e Noé vai ouvir Deus falando: faça uma arca. Como é que ele creu nisso? Pelos olhos da fé. Hebreus fala que fé é a certeza daquilo que não se vê. Depois Abraão chega e Deus fala: Abraão, sai da tua terra e do meio da tua parentela e vai para a terra onde eu mostrarei para você. Como é que ele entendeu isso? Pelos olhos da fé. É tão verdade esse esquema da fé que Abraão se tornou o pai da fé, porque ele creu numa voz de alguém que ele não via. Passa o tempo, Jacó, Deus fala: eu sou Deus de Abraão e Isaac, eu quero que você faça o povo de Israel. Passa o tempo, Deus chega para Moisés e diz: Moisés, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, quero te enviar para o Egito. Passa o tempo, Deus fala com Davi: Davi, eu quero que você seja rei de Israel. Vai passando o tempo, os homens então tiveram que usar essa técnica espiritual de usar a fé para poder ver Deus e para poder se relacionar com Deus. Isso é um indicativo, queridos, que Deus faria com todas as gerações o princípio da fé. A pergunta que eu faço para vocês aqui: alguém está vendo Deus nessa hora? Não. Você já viu Jesus? Você vê o Espírito Santo? Não. Alguns já viram Jesus, eu já vi Jesus. Alguns jovens viram Jesus. Mas o próprio Jesus disse: você creu porque você viu.
Mas bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. Então agora, o homem se relaciona pela fé com Deus. Sabe por quê, queridos? Quando o homem caiu em pecado, estou finalizando a mensagem, aquilo que Deus falou teria que se cumprir. Se você comer essa árvore, certamente você vai morrer. Ele comeu da árvore. Se Deus fosse esses homens bananas, que falam para o filho, ó, se tu fazer isso, eu vou te disciplinar. O filho faz, e o pai, tá bom, não vou fazer nada agora. Tá de boa. Não. Deus falou, ele tinha que cumprir. E a Bíblia diz, Pedro, que a morte entrou no físico do homem. O homem era para viver eternamente com o seu físico. Agora, morre com 70, 100 no máximo, 120, 130 no máximo. A alma do homem, que era pura, que era santa, morreu. Ficou uma alma melancólica. O espírito do homem, que tinha a presença de Deus, saiu a presença de Deus e o espírito morreu. E sabe qual o castigo você e eu merecíamos por nosso pecado? Primeiro castigo físico. Todos nós merecíamos ser cuspido na cara, açoitado, crucificado na cruz. Todos nós merecíamos essa surra por termos pecado. Sofrimento e castigo emocional. Todos nós merecíamos sofrer na alma a angústia, o sangue de ter sido desobediente a Deus, a tristeza de não viver com Deus. E finalmente, castigo espiritual. Todos nós estávamos destinados a ir para o inferno. Certamente morrereis. Todos nós deveríamos ficar eternamente no inferno. Mas aí, Deus Pai, que Jó fala o seguinte, Jó diz, os planos de Deus não podem ser frustrados. Imagine você, Deus fez você e eu. Pecamos. Merecemos ser exterminados. Acaba por aí nossa história. Sabe o que Deus faz? Ele chama Jesus, filho, vem cá, filho. Você sabe que eu amo o ser humano. Eu amo todos eles. Mas eu dei uma ordem para eles, para que eles pudessem ter a chance de me obedecer livremente. Falei para eles que se eles me desobedecessem, eles morreriam. E filho, tu sabe que eu sou justo. Você sabe o que eles fizeram. Eles comeram da fruta. Eles me desobedeceram. E tu sabe, filho, que eu não posso voltar atrás da minha palavra. Eu tenho que matar eles. Só que assim, filho, eu decidi uma coisa. Ok, pai, eu vou despejar todo esse castigo em ti. Jesus, a Bíblia fala em Hebreus, olha para Deus e diz, Pai, estou pronto. Por amor a eles, eu morro esse castigo por eles. E a Bíblia fala em João 3,16, que Deus amou o mundo tanto, você e eu, que enviou o seu único filho para a terra, para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E a Bíblia fala então, em Isaías 53, que o próprio Deus crucificou Cristo. Aí você pensa, não, pastor, foi os romanos, não, pastor, foi os judeus, não, pastor, foi os gregos, não, pastor, foi... Querido, o próprio Deus, Isaías 53, 1 e 3, o próprio Deus pega, usa esses homens, olha para Jesus na cruz, e vê em Jesus você, e vê em Jesus eu, e vê o nosso pecado, e vê o que nós precisamos sofrer, e Ele pega e despeja a sua ira em Cristo. No físico,
Jesus sofreu por nós. Na alma, Jesus sofreu por nós. Quando ele falou, a minha alma está angustiada até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. Ele suou sangue quando ele percebeu que a alma estava sendo castigada no nosso lugar. E no final, ele está com os braços abertos na cruz. E ele diz: Pai, por que me abandonaste? Jesus sempre esteve no céu com o Pai. Na terra, todo o tempo com o Pai. Mas quando Deus olha que Jesus pega o teu pecado e o meu e bota sobre ele, Senhor, passa a conta para mim. Passa a conta. Nesse exato momento, Senhor, eu sou mentiroso, passa. Nesse exato momento, Senhor, eu sou adúltero, passa. Nesse exato momento, Senhor, eu sou corrupto, passa em mim, Deus. Eu me identifico, eu me coloco no lugar dele, Senhor. E a Bíblia fala que Deus Pai olha, ele não aguenta ver Jesus em pecado, ele vira as costas. Porque Isaías vai dizer também que o que separa o homem do divino é o pecado. E naquele momento Jesus sentiu, sabe o que? O inferno. Sabe o que é inferno? É você não ter a presença de Deus, agora e para todo sempre. Aí ele diz: Pai, por que me abandonaste? E a Bíblia diz que momentos depois ele dá o último suspiro e morre. E a pergunta que cabe é: para onde Jesus foi nesses 3 dias morto, enquanto o seu corpo estava morto? Sabe onde ele foi? Para onde você e eu tínhamos ido? Para o inferno. Ficou 3 dias no inferno. Imagina isso, como Jesus é Deus. Lá estava Satanás. Ele: opa, Satanás, estou aí, hein? Estou aí. Os demônios, passa a chave da vida aqui e da morte. Passa a chave da morte aqui. A partir de agora, tu não vai matar mais ninguém que crer em mim. A partir de agora, tu não vai escravizar mais ninguém que entregar a vida para mim. A partir de agora você vai se manter como um eterno condenado. E aqueles que crerem em mim, entregarem para mim, vou fazer vitoriosos e livres das tuas garras. E a Bíblia diz que Jesus pega, eu fico imaginando a cena, né? Levanta a mão e sobe. Volta para o corpo. Ressuscita. As mulheres vão chorar a morte dele. Que coisa. Como é que vai fazer para rolar aquela pedra? Temos que pedir para a vizinhança ajudar. Tinha um anjo em cima da pedra. E aí? Estão buscando aquele que vive? Ele não está mais aqui. A mulherada fica eletrocutada. O quê? Ele falou por 3 anos a vocês: ele ressuscitarão. Ele ressuscitou. A Bíblia diz que Jesus, em Lucas 24, 2 homens estão caminhando, se queixando. Poxa, Jesus morreu. Nós cria que ele ia salvar Israel. Jesus chega no meio deles e diz: estão falando por quê aí? De Jesus que morreu. Jesus morreu. Mas eu estou aqui. Ah, não está não. A Bíblia fala que aqueles homens chegam e pedem para entrar. Ou entra aí. Jesus pega um pão, abençoa, e naquela hora os caras olham: é Jesus. Ele ressuscitou. Os discípulos estão orando dentro de uma sala e Jesus chega e entra pela parede. A paz do Senhor. Que inauguração de frase, né? Pedro fica apavorado. Ele ressuscitou. Tomé não estava ali. Tomé tinha desistido. Tomé tinha ido embora. E os discípulos chegam: Tomé, Jesus ressuscitou. Ressuscitou coisa nenhuma. Se eu não ver a ferida na mão e no pé, eu não vou crer. O que acontece? E aí, Tomé? Senhor Deus e Deus meu. Aí Jesus disse: Tomé, Tomé, você creu porque tu me viu, mas bem-aventurados são aqueles que não precisam me ver e me creem. Por isso então, queridos, Jesus ressuscitou. Sabe o que significa isso? A nossa natureza pecaminosa foi pregada numa cruz, e ele ressuscitou com o corpo glorificado. Sabe o que significa isso?
O apóstolo Paulo entendeu teologicamente: já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então no momento que tu entrega a vida para Jesus, a natureza pecaminosa, ela morre. Essa natureza que te impede de viver para Deus, que te impede de buscar a Deus, está crucificado na cruz. E quando tu entrega a vida para Jesus, um novo ser levanta, uma nova vida ressuscitada levanta. Você se torna uma nova criatura e retorna agora a ter uma natureza santa, pura e amorosa no princípio. O homem iniciou em Gênesis e vai parar em Apocalipse, para depois entrar em Gênesis de novo. Começou santo, pecou, se perverteu, foi salvo, purificado, para voltar finalmente a ter uma eternidade de busca com Deus. Conclusão: Deus nos criou para Ele, portanto vivamos para Ele. Pode vir a